Muito bem, muito bom dia, amigos e irmãos. Quero agradecer ao pastor Marco. Marco, faz favor, vem cá. E um grande problema de professores é que eles continuam vendo os alunos como alunos. E disse ainda que a vingança dos professores são seus alunos. Me lembro de você, Marco. Obrigado, professor. E eu lembro que você foi um bom aluno. Obrigado, Eu já achava que você seria um bom pastor. Louvado seja Deus. Irmãos, eu, quando estive nas salas de aula como professor, e quando ando por aí viajando, eu costumo dizer que grandes pastores fazem grandes igrejas. Estou dizendo outra coisa hoje. Estou dizendo que grandes igrejas fazem grandes pastores. Então, meus queridos, sabe o que isso quer dizer? É que vocês podem ser uma bênção para o pastor que vocês têm. A partir do interesse de vocês, do investimento que vocês fazem nele, na família, vocês podem fazê-lo florescer. Marcos, marcou. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos, é um prazer, como eu disse, estar aqui. E eu fui professor de uma classe, há muitos anos atrás, uma classe chamada homilética. Homilética. Alguns alunos diziam que era aminlética. Mas, de qualquer forma, eu lia os manuais. Homilética é a ciência do preparo de sermões. Como é que você prepara um sermão? Eu tive a oportunidade de preparar alunos com essa classe. E eu li os manuais, eu li os livros. E num desses livros, eu descobri, ou se dizia, que você, quando vai pregar, você, em primeiro lugar, eu tenho dito isso algumas vezes, você, quando vai pregar, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer o que você vai dizer. Segundo passo, depois de dizer o que você vai dizer, diga o que você disse que ia dizer. Isto é, para não se ficar divagando por aí afora, ir para a China, para o Japão. E em terceiro lugar, terceiro passo, diga o que você disse. Diga o que você vai dizer. Diga o que você disse que ia dizer. E no final, diga o que você disse. Não sei se vou seguir todos esses passos, mas o que eu vou falar? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o meu sermão, e eu já aprendi isso ao longo dos anos, não vai ser uma filarmônica, com muitos instrumentos, muitas ressonâncias. Eu estou aprendendo a me converter ao berimbau. Berimbau é um instrumento de uma corda só. Então, a ênfase do que eu vou dizer é uma coisa só. Jesus é melhor. E eu estou tirando o meu tópico desta carta aos Hebreus. Na verdade, vou dizer o que eu vou falar. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2. Vocês conhecem a história do livro de Hebreus? Nós, afinal, estudamos não faz muito tempo, na escola sabatina, a carta aos Hebreus. Não se impressione com o número de páginas, eu vou só gastar 40 minutos, viu? Mas você se lembre que um filme que você costuma ver, média 2 horas. Então, acho que eu desafio você a permanecer até o final. Eu dizia que o que eu vou falar está fundamentado aqui em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, e, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira da fé, que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé,
tendo sofrido o que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, eu dizia o que eu vou dizer. Eu vou me basear nesse texto, mas antes eu tenho que criar um contexto daquilo que esse texto está dizendo. Quando você sair daqui, eu espero que você possa dizer, olha, o sujeito que pregou lá, hoje falou disso aqui. Porque às vezes a gente vem à igreja, escuta o sermão e também não sabe o que foi dito. Não é? Conhece a história do cidadão que estava lá acompanhando o pastor na plataforma? E o pastor disse para ele, quando o irmão disse, olha, qual é o hino final? E o pastor disse, olha, você ouça o sermão que eu vou pregar e no final você escolha o hino que é apropriado ao sermão. E o irmão ouviu o camarada, e depois ele concluiu com o hino, ele escolheu o hino, um dia ele esclarecerá. Parece que ele não foi muito convencido com o sermão do pastor. Pastores sofrem um grande perigo, pregadores de forma geral. O perigo é esse, pastor Marco, pastor Elias, que também foi meu aluno, está lá atrás. E a Márcia também foi minha aluna. Os pastores correm um grande risco. O risco de no sermão estarem mais preocupados com eles do que com o destino eterno das pessoas. Estou tentando aprender a me preocupar com você. Ao invés de estar preocupado com aquilo que eu vou falar, ou de como será visto aquilo que eu vou dizer. Não estou preocupado mais com isso. Então, eu falava do contexto desses textos aqui, de Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Qual é o contexto, bom? A carta aos Hebreus, quais as suas implicações para quem está vivendo hoje? No tempo em que nós estamos vivendo. A carta aos Hebreus, ela foi escrita como um estímulo. Capítulo 13, verso 22, diz que ela é uma palavra de exortação. Na verdade, a carta aos Hebreus é um sermão. Sabe por que foi escrito? Os livros da Bíblia não foram escritos no vácuo, tiveram uma razão para serem escritos. Essa carta foi escrita para cristãos que estavam vivendo aí, no tempo em que o livro foi escrito, cristãos que haviam vindo do judaísmo. Esses cristãos, a maioria, já era cristão aí há algum tempo. Eles se lembravam da pregação dos apóstolos, eles se lembravam dos milagres, se lembravam da ação do Espírito Santo. Eles haviam sido, nos primeiros anos, objeto do desprezo, sofrido insultos, enfrentado perseguições, suas propriedades foram confiscadas, perderam as suas conexões no judaísmo. Na verdade, a expulsão, foram expulsos das sinagogas, e a expulsão da sinagoga nesse período era equivalente a tirar alguém do reino dos vivos. Estes eram os cristãos objetos aqui dessa carta. Alguns acham que não, eu acho que Paulo escreveu. Ellen White sugere claramente de que Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Alguns falam do estilo, disso, daquilo. Mas o certo é que o apóstolo Paulo escreveu a carta a esses cristãos que progressivamente eles se tornaram cansados, desanimados, que com o passar do tempo corriam uma vítima, o perigo, corriam o risco de se tornarem vítimas do vitimismo, se tornarem vítimas do pessimismo crônico. O perfil desses cristãos se ajusta ao nosso perfil. Uma extraordinária correspondência com os cristãos atuais. Também a essa altura da história, cercados pela cultura secular, pelo cinismo
generalizado, por um lado, e por outro lado, cercado pelos problemas dentro da própria igreja. Enfrentamos dificuldades gerais, o ateísmo prático. Existe o ateísmo teórico. O ateísmo teórico é aquele em que o indivíduo hoje é moda, dizer não crê em Deus. Há o ateísmo prático, naquele a gente crê uma coisa, mas faz outra. E a gente vive de fato como se Deus não existisse. Lideranças secularizadas. Somos assediados pela negação da fé. Somos grandemente afetados. Hoje, forças combinadas estão buscando eliminar os chamados espaços de transcendência. Isso quer dizer, esses espaços de transcendência são Deus, família e igreja. Forças combinadas, tentando eliminar essas situações, os únicos lugares onde nós podemos nos elevar acima da humanidade caída. Do contrário, irmãos, nós nos tornamos seres brutos, como os animais, que comem, que dormem, que buscam abrigo, que se procriam, ou no caso humano, a busca meramente do prazer físico, sem nada a esperar, sem nenhum significado. Espaços da transcendência. Assediados de muitas formas, corremos o risco de mecanizar a fé. A gente vem à igreja porque é costume. Corremos o perigo não apenas de mecanizar a fé, mas de terceirizar a fé. E hoje, com a quantidade de gente falando vozes confusas. No Brasil, frequentemente, pessoas me mandam mensagens perguntando: ouvi fulano de tal dizer isso. Eu conheço o que muito dessa gente diz. Recentemente ouvi um dizendo que, esse é um que tem assim, uma audiência muito grande, e ele dizendo que o sinal da besta. Quando você vai a uma instituição pública ou vai a lugares de negócio, medir a temperatura na testa. Sinal na testa. Ou usar o álcool desinfetante nas mãos, sinal nas mãos. Eu fico pensando, a quem isso poderia fazer, ou para quem isso poderia fazer qualquer sentido? Mas imagina que há muita gente. Superficialização da fé, além da mecanização, além da forma com que as pessoas terceirizaram a fé, elas não estudam mais, elas não sabem, e elas estão dependendo que outros digam para elas como é. E além disso tudo, a superficialização da fé. E assim, irmãos, nós sofremos hoje desses males. E pela negligência da fé, nós somos levados à descrença. Da descrença ao endurecimento do coração. E daí facilmente a dúvida. E daí a renúncia pública de Cristo. Terceirização da fé. Superficialização da fé. E com o aumento dos meios de comunicação, a internet, as pessoas estão buscando em algum pregador eletrônico a fé que eles não têm. As pessoas pensam cada vez pensam menos. Não sei se nessa igreja aqui vocês têm o fenômeno, mas em algumas igrejas, em alguns lugares, você pode olhar à direita, esquerda, frente e atrás. Você vai encontrar alguém com o seu telefone. Fenômeno que se tornou comum.
As pessoas vêm adorar a Deus e estão ligados ainda com seus brinquedinhos. Como diz o meu querido filho Maico, cada um com o seu brinquedinho. Assim, queridos irmãos, aquela audiência, essa audiência, necessitam da exortação que nós encontramos nessa carta. No livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, o argumento central é este: Cristo é melhor. 13 vezes a expressão, palavra, adjetivo ou advérbio, como você queira, superior aparece. Cristo é superior, qualificado como melhor. Assim, queridos irmãos, Cristo é uma revelação melhor que aquela que havia sido dada aos pais. Cristo é um nome melhor do que aquilo que fora dado aos patriarcas, um líder melhor do que Moisés, um sacerdote melhor do que Arão. Jesus estabeleceu um sacerdócio melhor que o sacerdócio levítico. Ele estabeleceu um concerto melhor do que o concerto com Abraão. Em Cristo nós esperamos uma terra muito melhor do que a Canaã, do sonho dos israelitas. E em Cristo a nova Jerusalém é melhor que a velha cidade, capital do judaísmo. Cristo é melhor. Cristo é melhor. Jesus, irmãos, é melhor. O seu sangue é melhor que o sangue de touros, de ovelhas e de cabras. O Monte Calvário é melhor que o Sinai. O Evangelho é melhor que a lei, as tradições. Jesus Cristo é melhor que tudo que você tenha conhecido, tudo que você tenha experimentado, ou tudo que você tenha deixado. Ele é melhor. Não importa o que lhe ofereça, Jesus Cristo cobre a oferta do competidor. Ele é melhor. O contexto imediato aqui, desses versos, a partir do capítulo 10, do final do capítulo 10, o autor passa a mudar a sua linha de discussão e de forte exortação, de forte advertência. Ele passa a oferecer um poderoso e eloquente encorajamento à fé, que conclui lá no início do capítulo 12, para os nossos propósitos nessa manhã. Note-se, o capítulo 13 de 1 Coríntios é o grande capítulo, é a anatomia do amor. O capítulo 11 da carta aos Hebreus é o grande estímulo à fé. Irresistível demonstração, ilustração. A fé verdadeira, ela deixa de fato o reino da cogitação, do que é incerto. A fé deixa o reino das vagarias para entrar no reino do real, do concreto. 40 versos aqui nesse capítulo 11 são dedicados à fé, para demonstrar como a fé se comporta. Para mostrar ou demonstrar do que é a fé capaz. A fé, irmãos, não é pensamento positivo. A fé não é autoajuda. A fé é ajuda do alto. O que é a fé e o que não é a fé? Antes de entrar na discussão parcial do capítulo 11, o que é a fé? Alguns confundem fé com crença. Se você só crê, meu querido irmão, meu querido amigo que está na igreja, se você apenas crê, você não está muito longe, ou num outro nível do diabo, que também crê. Os teólogos medievais falavam de fidúcia e credência. Fidúcia é fé, credência é crença. E eu dizia que se você apenas crê, você não está muito longe desse nível do diabo que também crê. Eu gostaria o que é dizer, tomar algum tempo para falar do que é a fé e do que a fé não é. Em primeiro lugar,
gostaria de dizer que a fé não é contra a obediência. A fé é a base da obediência. Em segundo lugar, a fé não é uma abstração. Muitos pensam e dizem que eles não creem. A fé, dizem eles, fé é para pessoas idosas, para crianças, para pessoas imaturas. Eu, pregando aos jovens, eu costumo dizer para eles, fé é como você se apaixonar. Já se apaixonou uma vez? Algumas vezes. Como é que uma pessoa se apaixona? Não depende da sua habilidade de produzir amor. Estou falando primeiro, na minha comparação, de fé com apaixonar-se. Como é que alguém se apaixona? Não é que você acordou um dia lá e disse, olha, estou com o coração cheio de amor. Como é o nome dela? A Vivi. É isso. O amor não depende da sua habilidade de produzir amor. Depende da habilidade da outra pessoa de despertar amor em você. Um gesto, um olhar, um toque. Pronto. Assim é a fé, irmãos, assim é a fé. Hoje é chique dizer, eu não creio. A fé não depende da sua habilidade de produzir fé. A fé não depende da sua habilidade de gerar fé. A fé depende da habilidade de Cristo em produzir fé em você. Você quer ter fé? Permaneça perto de Cristo. É assim. De que forma? Através das avenidas que Ele abriu para você. Quais são elas? Contato com a palavra. Oração. Envolvimento. No partilhar da fé. Então você pode me dizer, assim, mas essas coisas aí eu já conheço. Bom, se me lembra um encontro de médicos lá no Brasil, eu fui convidado para falar para os doutores, os esculapinos. Esculápio era o deus da medicina lá. E no final, na minha última palestra, o médico disse assim, e como é que você desenvolve a fé? Mas não me venha com aquela conversa tradicional de leitura da Bíblia, de oração e do partilhar da fé. Eu me aproximei dele e disse, você é médico? Sou. Você tem um consultório aqui no Rio de Janeiro? Tenho. Trabalha numa clínica? É. Vamos supor que uma pessoa obesa vá fazer uma consulta com você. E sabe como é que alguém fica gordo? Grama por grama. Mas vamos supor que esse obeso que se aproximou de você diga assim, olha, eu quero emagrecer, mas por favor não me venha com aquela conversa tradicional de dieta, de exercício, de deixar de comer açúcar, chocolate em particular. E aí? O que você responde? Bom, ele não teve resposta. Sabe, queridos irmãos, não há coisa que você possa melhorar. Contato com a palavra, a oração. Eu gostaria de ter tempo para ficar falando aqui a tarde toda com vocês. A oração. Lá no Brasil, é o sinal de que você está demorando, é o famoso sermão espada, longo e chato. Eles lhe dão um sinal quando começam as pessoas a se levantarem. E sabe o que eles dizem? Eles vão pegar o ônibus que só passa ali.
Pode até ser. Aqui vocês não têm ônibus para pegar. Mas, de qualquer forma, irmãos, contato com a palavra. Não precisa ser o ano bíblico, claro. Se você puder, tiver um interesse, você pode ler a Bíblia de outras formas. Você pode estar em contato com a palavra a cada dia, escolhendo uma sessão para pensar, para meditar. Cristo era especialista em fazer as pessoas, ajudar as pessoas a pensar. Sabe por quê? Porque enquanto você não pensa, você não muda. Jesus era especialista em arrancar o sujeito da plateia e colocá-lo no palco para ajudá-lo a pensar. Leia sistematicamente a Bíblia. E sabe o que você vai descobrir? Você vai descobrir que os seus grandes fracassos na vida cristã, na vida espiritual, estarão relacionados com a sua proximidade ou com a sua distância da palavra. Comece com o livro de Marcos. Comece com o livro de João. Concentre-se naquela semana da paixão. Estou escrevendo um livro sobre a paixão de Cristo, para ser utilizado na época da paixão. Estou impressionado com o que leio. Preparei um sermão sobre Simão Cireneu. Vultos ligados à semana da paixão. Judas. E eu dei o título de Judas, o beijo da morte. Mas não é a morte de Cristo que eu estou falando, é a morte de Judas. Quando você o trai, você está assinando no seu atestado de óbito. Então, queridos, contato. Essa é a forma. Não tem outra maneira, não tem método novo para se inventar. A gente hoje fala de muita invenção disso, daquilo. A gente não precisa de novos métodos, nós precisamos de novas convicções, ou a velha convicção que você teve quando se converteu, quando veio a Cristo, renovada em você. Não é tanto de novos métodos, convicção. Então eu dizia da importância de você fundamentar a sua fé nessas coisas. A partir daí, o apóstolo começa a discutir, depois que ele fala do que é a fé, de como a fé se comporta, ele diz que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. A fé não é autogerada, eu dizia. A fé depende da sua proximidade de Cristo. Em quarto lugar, eu gostaria de dizer ainda que a fé não depende do seu tamanho. Já viram como é? Quando alguém está doente na igreja, vamos procurar a irmã, que ela tem muita fé. A fé não depende do seu tamanho. Eu conheço muita gente que tem muita fé no objeto errado. Muita gente que tem fé no dinheiro. Conhece esses? Lá no Brasil, quando eu voltei aí do Canadá, eu entrava naquela fila, a gente pagava o telefone lá na Telefônica, em Arthur Nogueira. Eu entrava naquela fila, quando chegava a minha vez, pagava a minha conta, a moça então perguntava, mas o senhor não quer comprar o bilhete da loteria esportiva? Aí eu me fazia de ignorante.
loteria esportiva, e o que é isso? E ela passava a me explicar, animada com a perspectiva do novo cliente. Eu dizia, querida, no final, querida, sabe qual é a chance de você ganhar na sua loteria esportiva? É 1 em 50 milhões. Claro que de quando em quando alguém ganha para iludir você. Fé no dinheiro. Outros têm fé na aparência. Hollywood, a Rede Globo vendeu essa ideia de pessoas que passaram a crer na aparência como sendo a chave para abrir as portas. Fé na aparência, fé no prestígio, fé em posições, fé na cadeira em que você se assenta. Alguns, ironicamente, têm até muita fé na igreja. Qual é o problema com muita fé nesses elementos? O grande problema é que são os elementos que são apenas areia movediça. O único fundamento verdadeiro da fé é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Fora dele, é tudo sinking sand, areia movediça. Então o apóstolo, depois de falar da fé, dar os exemplos da fé, eu mencionei aí o que a fé é, o que a fé não é. A fé não é contra a obediência, a fé não é mera crença, a fé não é abstração, a fé não é autogerada, a fé não vale pelo seu tamanho. Então, o capítulo 11, depois de apresentar essa exposição, falar da fé, a fé é a certeza das coisas que a gente não vê, ele começa a mostrar aqui como a fé se materializa, se comporta na vida real. Depois de definir a fé, o autor passa a demonstrar como a fé se comporta, mencionei. E aqui nós temos uma lista de chamada entre os grandes vultos. Eu estava dizendo que não ia levar o tempo em consideração, eu estava só brincando. Eu vou ficar dentro do tempo, pastor Marco. Mas eu dizia então que você tem no capítulo 11 uma lista de chamada. E com o apóstolo, autor da carta aos Hebreus, nós marchamos por essa coluna formada pelos heróis da fé. Nós os chamamos The Hall of Faith. Estive lá em Los Angeles faz alguns anos. Buscamos lá no Hollywood Boulevard a calçada da fama. Os grandes artistas de Hollywood estão lá. Sabe quantos deles? Aproximadamente 2.500. Apenas um brasileiro lá, que não é brasileiro, é uma brasileira. Carmen Miranda. Aquela que andava com uma cesta de banana, abacaxi. 2.500. Mas aqui com o apóstolo Paulo, nós marchamos por essa coluna formada pelos heróis da fé. Um sumário de toda a história do Antigo Testamento. Lista de chamada. Ele começa com a criação, atravessa o mundo antediluviano, chega a Moisés e vai até a terra prometida. Nós encontramos vultos extraordinários aqui. Eu gostaria de destacarmos 3 ou 4. O primeiro deles, Abraão. Chamado de Ur dos Caldeus para um dos berços da civilização antiga, para ir na direção da terra que Deus ia mostrar. Deus não mostrou aí um plano da viagem ou da chegada, porque Deus não age assim, esperando a aprovação de Adão. Você sabe como são as normas divinas, como são as ordens de Deus para você?
elas têm três características. As ordens divinas, em primeiro lugar, elas são claras. Isto é, você não precisa ter nenhum doutorado, nenhum PhD, nenhum dessas, ser nenhum sábio da Grécia para entender as ordens de Deus. Elas são claras, preto no branco. Segundo lugar, é para proteger você. Já pensou? Especialmente os jovens pensam que Deus é um estraga-prazeres para proteger você. Proteger você. Em primeiro lugar, as ordens de Deus são claras. Em segundo lugar, elas foram dadas para proteger você. Em terceiro lugar, elas são inegociáveis. Se alguém tem que mudar, não é Deus, é você. Deus disse para Abraão, ó, não fica aí. Cai fora de Ur dos Caldeus, esse lugar não é bom para você. E às vezes Deus diz assim para você, querido, não fica aí, não é bom para você. Deus falou para Abraão isso aí. Abraão saiu na direção da terra prometida, entrou na terra prometida, e note o que eu vou dizer, ele chegou, mas não chegou. Sabe por quê? Eu imagino o velho patriarca olhando tudo aquilo dali. Olhou, chegou, mas não chegou. Porque ele descobriu que ali não era o lugar onde ele ia morar. Aquilo era apenas temporário. E ele dá o seu manifesto, não construindo casas, não vivendo em casa, viveu em tendas. Bom, é claro que você diria, essa era a situação daquela época, mas faça uma aplicação para você. Você que veio para cá, eu fui pastor por aqui, em alguns lugares. Aí em Washington, na outra igreja de lá, fui um pastor associado. Fui pastor em New Jersey. Encontrei vários brasileiros. E eu dizia, querido, Deus não permitiu que você viesse para cá apenas para ganhar. Alguns lá diziam o verdinho. Comer fast food. Engordar e dar um ataque do coração. Esse não foi o plano de Deus para você. Deus permitiu você vir para cá. Estude a razão. O que você pode fazer com essa oportunidade? Abraão olhou tudo aquilo dali. O fato de que ele viveu em tendas é o seu manifesto de que não é aqui. Não é aqui. Sara, a esposa de Abraão, deixou o mundo visível, o mundo sensorial, para entender que pela fé, embora ela estivesse, nas palavras do apóstolo Paulo no Novo Testamento, ela já estivesse morta na fé, na carne, não podia conceber naquele ponto. Mas ela creu, e Deus cumpriu a promessa. Então, aí o capítulo 11, verso 24 ao 27, você encontra a história de Moisés. Moisés entendeu o plano de Deus para ele. Percebeu o seu lugar nesse plano? Moisés olhou a oportunidade de ser o próximo faraó. Analisou as circunstâncias, pesou as conexões, pesou os benefícios, as benesses do trono. Mas Moisés compreendeu que aí não era o seu lugar. Você poderia dizer, bem, Moisés poderia ter pensado na posição de um rei, ou como um rei, eu terei muito mais chance de fazer, de tornar a liberdade do povo possível. É isso? Seria o lógico? Não é isso que Moisés pensou, porque paralelo a todas as vantagens, as benesses,
as conexões, toda a glória, ele percebeu as corruptoras influências que poderiam desviá-lo da sua rota. E o texto ali disse que ele preferiu sofrer com o povo de Deus a ter por algum tempo o gozo do pecado. Eu vivi parte da minha juventude em Brasília. Fiz um concurso federal. Aí, ao redor dos 18 anos, fui aprovado. Comecei a trabalhar na Rodobras, que era uma autarquia ligada ao Ministério de Viações e Obras Públicas. Trabalhei naquele lugar por uns 2 anos. Mas então, eu concluí que o meu chamado era outro. Fui falar com o engenheiro-chefe, ainda me lembro do nome dele, Dr. Sérgio Cabral de Sá. Um homem sofisticado. Fui apresentar o meu pedido de demissão. E ele então olhou para mim e disse, mas e o que você está pensando fazer? Quando eu expliquei para ele, ele balançou a cabeça em descrença. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu agradeci e disse, muito obrigado, doutor, mas eu sei o que estou fazendo. Na minha história pessoal, Moisés foi uma extraordinária motivação. Moisés, diz o texto bíblico que ele permaneceu firme como aquele que vê o invisível. Ver o invisível, essa é a única forma de a gente triunfar numa sociedade como essa em que vocês estão vivendo. Então, no verso 32, nós temos uma ruptura da narrativa. O que mais direi, exclama o autor da carta aos Hebreus, e o que mais direi, certamente faltaria tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. O autor sagrado passa então uma revista desses grandes vultos da história do Antigo Testamento, sem mencionar os nomes. Disse ele, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o fogo, escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Quando você analisa aqui, você percebe que os atos desses grandes heróis da fé, esses atos caem na categoria de percepção do sobrenatural, a ação da fé na vida deles. Autores de atos incomuns. Você ler aí, leia hoje de tarde, você pode começar seu contato com a palavra aí. E você pode chegar à conclusão de que todos eles exerceram atos de resistência. Resistência. Muito bem, então nós chegamos ao capítulo 12 e com isso eu vou avançar para a minha conclusão. Eu falei, a carta aos Hebreus foi escrita para esse tipo de cristãos, enfrentando situações mais ou menos semelhantes às nossas, marcadas pela possibilidade do desânimo, da descrença, do cinismo. Então, eu falei desses heróis da fé do capítulo 11, que são uma exemplificação de como essas pessoas viveram, para chegarmos então ao capítulo 12. No capítulo 12, nós abrimos com a expressão lá, com a frase, visto que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Você já alguma vez pensou? As testemunhas são esses do capítulo 11. A
Abraão, Sara, Moisés, todos eles. A imagem, a metáfora é tirada do mundo dos esportes antigos. Era como se aquele que vai começar a carreira, se preparando para a largada, numa fração de segundo, olhasse para a grande audiência assentada aí nesse estágio, observando aqueles que vão começar. Quem são eles? Os heróis da fé. Não é que eles morreram e foram para o céu, não é isso, porque no verso 32 diz que eles ainda não receberam a promessa. É a memória deles, o sucesso, a vitória deles, o testemunho deles é que nos observa. Imagina, querido irmão, imagine. Você perceber que está sendo observado por uma vida como a de Moisés. Pense. O que isso quer dizer? Em algumas circunstâncias eu me envergonhei do meu desempenho. Levando em conta esses grandes heróis da fé. Essa é a grande nuvem de testemunhas, olhando para você. Acrescente a esses outros, acrescente Paulo, acrescente Maria Madalena, acrescente Pedro. Esses vencedores da grande corrida cristã, esses veteranos, eles estão observando você, cristão do século 21, vivendo nos Estados Unidos, a essa altura da história. Por que eles são mencionados? São mencionados por algumas razões. Em primeiro lugar, se você fizer uma análise na vida desses heróis aí, você vai concluir facilmente de que eles não foram lá Tinha um sujeito no Brasil que, quando ele queria desmerecer alguém, ele dizia, não era essa Brastemp toda. Isso era a propaganda da época lá no Brasil. Se você observar essa gente aqui, você vai perceber, mesmo numa análise superficial, que eles tiveram grandes falhas, lutaram com dificuldades. Sabe o que o texto está dizendo a você? Jesus está dizendo, porque o grande herói aqui não é nenhum deles, não é Moisés. O grande herói aqui é Jesus Cristo, que aceitou essa gente toda. Então a questão não é habilidade, desabilidade ou inabilidade, a questão é disponibilidade. Estão percebendo? Não é habilidade, inabilidade, mas disponibilidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Ao mencionar esse grupo aí, ele está dizendo assim, ó, Lau, se eu posso trabalhar com esses, Gilmar, se eu posso trabalhar com esses, posso trabalhar com você também. Isso é o que ele está dizendo. O fracasso deles, em algumas situações, nos lembra de que eles não foram pessoas perfeitas. Alguns deles começaram como enormes dificuldades, mas se tornaram prata reluzente pela presença e pela ação de Deus. Em segundo lugar, ao observar essas pessoas, você descobre que há um lugar para todos, para nós. E finalmente eu gostaria de dizer que esses heróis aí, eu, Ednir, conheci Ednir mais jovem, foi minha secretária lá no Brasil há muitos anos, lá, departamento do JA. Mas eu dizia que o grande herói aqui é Jesus Cristo. E ele está dizendo, olha, se eu puder trabalhar com esse grupo aqui, posso trabalhar com você também. Então a chave é apresentada aí como
correr a carreira, ele diz, tirando todo o peso do pecado que tão de perto nos rodeia, corramos a carreira que nos está proposta. Meu querido irmão, deixe-me dizer uma coisa para você. Aquilo que você estiver disposto a abrir mão para servir a Cristo, determina o tamanho do seu compromisso com Ele. Aquilo que você está disposto a abandonar por Cristo, determina o tamanho do seu compromisso com Ele. E muitos, o compromisso é pequeno, e eles são mais fãs de Jesus do que discípulos de Cristo. E a chave é apresentada aí em olhar para Jesus. Olhando para Jesus, depois de estimular a levar em conta essas grandes testemunhas da fé, essa nuvem de testemunhas. É como eu dizia, como aquele que vai começar a largada, olhar para aquela multidão, nesse antigo estádio, a face deles. Deles quem? Dos heróis da fé. Se parece uma grande nuvem, mas a chave, diz o apóstolo aí, é olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não é olhando para você, porque se você olhar para você, você se desanima. Vê o Magá. Não é olhando para os outros, porque você se escandaliza. Vocês já ouviram dizer que os cristãos não seguem a cristãos? Os cristãos seguem a Cristo? Muito fácil, mas difícil de ser vivido. Eu escrevi uma meditação matinal aí. Nela incluí razões pelas quais as pessoas deixam a fé, deixam de vir à igreja. E uma delas é essa, estão olhando, não vou mais à igreja, porque a igreja está cheia de hipócritas. É mesmo? Cheia de hipócritas, é mesmo? Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. E o dia que você encontrar a igreja perfeita, ela vai deixar de ser perfeita, porque você entrou aí. Olhando, veja a qualificação aqui, firmemente, não é de qualquer jeito, é olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você. Eu, alguns anos atrás, encontrei aqui pela América uma página, e eu traduzi e coloquei num dos boletins de formatura do SALT. E a página, o título dela é Discípulo. Discípulo. O texto diz: a minha decisão está tomada. Sou um discípulo de Cristo. Não vou olhar para trás. Não vou desistir. Não vou demorar-me. Não vou retroceder. Desisti da vida superficial. Desisti desses pequenos clubes, pequenos ideais. Desisti dos joelhos macios, sonhos medíocres e infundados. Não mais preciso preeminência, não mais preciso prosperidade, posições, promoções, aplausos e popularidade. Não necessito mais de ser o primeiro, de ser reconhecido, de ser louvado, de ser considerado ou premiado ou recompensado. Sou um discípulo de Cristo. Sou um discípulo de Cristo. Meu caminho é estreito. Meus amigos são poucos. Meu alvo é claro.
não posso me recolher diante de possíveis sacrifícios, não posso negociar na mesa do diabo. Não posso negociar na mesa do diabo. Meu caminho é estreito. Meus amigos são poucos. Mas sou um discípulo de Cristo. E o texto termina assim: quando ele voltar. Até que ele volte, eu farei tudo que é possível fazer. Não me cansarei, não me calarei. Ele disse: quando ele voltar, ele não terá dificuldades em me reconhecer. E você, querido irmão, e você? Você está aqui? Deus lhe permitiu estar aqui? Descubra o propósito. Ore para que Deus lhe mostre. Ore para que Deus lhe mostre. Qual é o seu propósito? Você vem a essa igreja, o que você pode fazer? Como é que você pode ajudar? Dirigi uma semana de oração lá em Santa Catarina. E no último sermão, eu disse assim: se todos os membros dessa igreja fossem como você, como é que seria? Uma irmãzinha levantou, coçando a cabeça e dizendo: misericórdia, misericórdia. Se todos fossem como você nessa igreja, é provável que ela já tivesse fechado as portas. Mas isso pode ser mudado. Você pode ser mudado. Você pode mudar. Pela graça de Deus, pode mudar. Na verdade, conversão é isso. Conversão é mudança de rumo, mas é mudança de conexão também. Mudança de direção, mudança de conexão. Você pode sair da igreja hoje uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Eu pedi ao pastor Oséias um hino para terminar. Vamos terminar com ele. Jesus é o sol. Você sabe quais são as características do sol? O sol ilumina, o sol purifica, transforma. E assim esse é o efeito da luz. Que você saia daqui com essa compreensão de que Jesus pode ser o sol para você, iluminar, aquecer, transformar. Deus abençoe você. Então nós temos uma música. A nossa querida irmã, nosso querido irmão que vai cantar. Você já tem o microfone e vão colocar o playback para você. Muito bem, querido. Deus abençoe você. Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão. Quebrado fui, ninguém me achou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Está
estava quase a perecer. Foi quando vi o sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. Quando o meu filho Lucas era ainda adolescente, eu ensinei para ele uma quadrinha. Eu vou ensinar para você hoje de manhã. Você vai repetir comigo. Você já não fez no passado. Hoje eu vou pedir que você repita comigo. O Lucas, ele utiliza essa quadrinha no início dos seus sermões. Ele é um pastor hoje lá na Califórnia. Eu continuo usando no final dos meus sermões. Repita comigo, queridos. Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Senhor Jesus, enche-me do teu Espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Você percebe? Vaso grande, vaso vaidoso, nunca transborda. Vasos pequenos, como eu e você, pela graça de Deus, podemos transbordar e abençoar outros. Abençoar. Essa semana eu estava lá no supermercado com uma lista que a minha esposa me deu, e eu tinha um item ali que eu não conseguia localizar. Então, localizei uma velhinha lá. Ele disse: você pode me ajudar? E ela disse: claro. Vou lá mostrar para você onde está. E ela foi comigo lá e me mostrou. E ela dizia: esse aqui é conhecido, mas não é o melhor. Esse aqui é mais ou menos. Agora, se você quer o bom, se você quer o melhor, é esse aqui. E no final, ela disse assim: de onde você é? Eu disse para ela de onde eu sou. E ela disse: de onde você vem não importa, o que importa é para onde você está indo. E ela disse: can I hug you? Posso lhe dar um abraço? Eu disse: claro. E ela me abraçou e disse: eu sou uma cristã. A gente fala muito de cumprir a missão. Eu mencionei que isso é um aspecto da vida cristã. Descubra o seu lugar de serviço aqui na igreja, lá fora da igreja. Seja uma bênção aonde você vai. A gente fala muito, vamos cumprir a missão, mas eu fico pensando, Ellen White, claramente ela diz que o único método que dá certo é o método de Cristo, usado pela aquela velhinha ali. Você se identifica com as pessoas, ajuda, serve. Aquela velhinha foi uma bênção para mim.
Eu terminei dando um beijo na testa dela, nos seus cabelos grisalhos. Coloquei a mão na cabeça dela e disse: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Ela disse que se a gente fosse bondoso, terno e misericordioso, ternos e misericordiosos, haveria o quê? 100 conversões. Ou vocês estão querendo alcançar o mundo, inventando novos métodos? Se nós fôssemos, esse é o único método que funciona. Se nós fôssemos bondosos, ternos e misericordiosos, haveria 100 conversões, onde agora só temos uma. É extraordinário que a gente ainda parece que não descobriu isso. Estamos inventando outras coisas. Meu querido irmão, minha querida irmã, saia daqui, seja uma bênção lá onde você está. É na escola que você vai, seja uma bênção lá. Disposto a ajudar, a servir. Senhor Jesus, enche-me do teu espírito, pois mais cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Oremos? Deus de graça e poder, Deus infinito, Deus altíssimo, eu quero nessa manhã, Senhor, te louvar por aquilo que o Senhor é, te agradecer por aquilo que tem sido feito, que o Senhor tem feito por nós. E eu quero te pedir por esses irmãos aqui, que ao saírem da igreja hoje, aonde eles estiverem, seja uma bênção. Pequenos vasos, talvez, mas são os pequenos vasos que podem transbordar. Ajuda-nos a refletir a graça de Cristo. No nome do Senhor, amém. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês.